modelo ISLM. Que é o modelo, é a forma de ler a teoria geral do emprego e da renda proposta por John Hicks. É um artigo que sai nos anos 40, chamado uma interpretação gráfica da teoria geral do emprego e da renda. Como a teoria geral do emprego e da renda do Keynes é um texto revolucionário, novo, houve uma grande dificuldade de interpretação da teoria do Keynes. E esse modelinho, vamos chamar assim, sem menosprezá-lo, acaba sendo a interpretação mais frequente, ou consagrada da teoria geral do emprego e da renda. Na aula passada, eu revi os principais pontos desse modelo. Eu revi sem usar gráficos, para mostrar a essência, as características mais importantes do modelo. Eu discuti quando que a política monetária é eficaz. Eficaz quer dizer produz efeitos. Para ela produzir efeitos, nós precisamos ter algumas dessas condições. A taxa de juros precisa cair. A taxa de juros nominal e a taxa de juros real. Para que ela caia, nós não podemos estar na preferência pela liquidez. Para ela cair e ter efeito, é preciso que o investimento seja sensível à taxa de juros. Mas o investimento é uma variável, é um comportamento instável, volátil. A taxa de juros influencia, mas o investimento é principalmente uma variável exógena, quer dizer, uma variável sobre a qual nós não temos controle e temos que resolver a seguinte questão. Dado o investimento, o que aconteceria com o nível de atividade da economia? O Keynes usa a expressão que o investimento depende dos animal spirits e da taxa de juros. No exercício de interpretação da teoria keynesiana, nós fazemos o investimento depender da taxa de juros. É preciso também que que a economia tenha uma taxa de câmbio flutuante. Ou nós esquecemos o lado externo, ou que a taxa de câmbio seja flutuante. Do contrário, a política monetária, no caso de uma taxa de câmbio fixa, não gerará efeitos. Porque com taxas de câmbio fixas, eu mostrei na aula passada para vocês, é como se nós estivéssemos no regime de padrão ouro. Se houver mobilidade de capital entre o país considerado e outros países do mundo, a taxa de juros é dada pela taxa de juros internacional. Uma tentativa do governo de reduzir a taxa de juros não terá efeito. Ela voltará ao nível original. O único efeito será que, durante o período em que ela está abaixo do nível original, o país perde reservas e, perdendo reservas, ele contrai a base monetária que o governo havia tentado expandir. Então, para afetar a demanda agregada, é preciso que nós não estejamos na preferência pela liquidez, na armadilha da liquidez. É preciso que o investimento seja sensível à taxa de juros. E é preciso que a taxa de juros internacional não tenha efeito na taxa de juros nacional. São várias condições. Se tudo isso acontecer, a taxa de juros cai e a demanda agregada aumenta. Mas isso não quer dizer que a produção vai aumentar. É preciso, para que a produção aumente, que ela esteja impedida por algum fator
que ela não esteja no nível de equilíbrio por alguma razão. A razão para a produção aumentar, quando aumenta a demanda agregada, geralmente apresentada, é que existam alguns preços nominais rígidos. Particularmente o salário nominal. Então, quando aumenta a demanda, aumentam os preços. O salário nominal que está rígido é corroído pela inflação maior, passa a ser um salário real menor, as empresas contratam mais mão de obra e a produção aumenta. Essa teoria do Keynes, apresentada com o modelo ISLM, ela tem a pretensão de ser uma teoria geral. Ou seja, ela abrange todos os casos. Ela abrange o caso clássico como um caso particular. Como a física ela está procurando uma teoria geral, o Keynes pretende que a sua teoria seja uma teoria geral. E na aula de hoje, nós vamos ver algumas controvérsias iniciais e algumas diferenças as diferenças mais importantes entre o modelo keynesiano e o modelo clássico. Em primeiro lugar, as diferenças entre clássicos e keynesianos e os resultados clássicos que podem ser objetivos, que podem ser obtidos no modelo keynesiano. Ainda faz parte da nossa revisão. Esse aqui eu vou chamar de 2 e esse aqui 3. As diferenças entre clássicos e keynesianos, as diferenças fundamentais. A taxa de juros é um fenômeno monetário. É o caso do Keynes. E a taxa de juros é um fenômeno real. É o modelo clássico. No modelo keynesiano, a taxa de juros decorre da demanda e oferta de dinheiro. Ela é determinada graficamente pela demanda de dinheiro, que é função da taxa de juros nominal, a demanda real por dinheiro, né? E a oferta de dinheiro, que é determinada pelo Banco Central e que nós apresentamos com uma função insensível à taxa de juros. É aqui que se estabelece uma taxa monetária, taxa de juros, e é essa taxa de juros que determina quanto vai ser investido. A taxa de juros é o custo de oportunidade de manter dinheiro em caixa e não investi-lo. Certo? Então, quando a taxa de juros é alta, as pessoas aplicam pouco dinheiro, deixam pouco dinheiro em caixa. Quando a taxa de juros é baixa, deixam muito dinheiro em caixa. De fato, a taxa de juros determina aonde você vai aplicar o dinheiro, ou os seus ativos. Os seus ativos são todas as suas propriedades, que você acumulou desde que começou a trabalhar, mais aqueles ativos que você pode comprar com a renda corrente deste ano. Certo? No modelo clássico,
A taxa de juros é um fenômeno dado pela poupança e investimento. A taxa de juros real. Bom, a taxa de juros nominal. Se houver inflação, a expectativa de inflação for zero. Na proposta clássica, a taxa de juros é um fenômeno real determinado pela poupança e pelo investimento. Um discurso que hoje em dia é corrente, frequente. Voltamos ao pensamento clássico. Pelo menos alguns economistas voltaram. Então, é preciso manter a taxa de juros alta, porque com taxa de juros alta as pessoas poupam mais. Esse é o discurso clássico, conservador. Eu critiquei a hipótese de que a taxa de juros possa ser, que a poupança seja sensível à taxa de juros, na aula passada, mencionando dois itens. Primeiro, que a taxa, você poupa, se você achar que a taxa de juros é baixa, você compra um ativo que te dê uma taxa de retorno real. Você compra um carro. O carro a gente põe na estatística como consumo, mas de fato é uma poupança. Você comprou 1 milhão de vales transportes, se você quiser. Ou comprou antecipadamente todos os serviços de transporte que você precisa nos próximos 10 anos. Ou se quiser, você compra a fazenda do vizinho. Você poupou e investiu. Agora, você vai decidir comprar a fazenda do vizinho, se você for um fazendeiro, comparando o retorno esperado da nova fazenda com a taxa de juros, que é um fenômeno monetário. Tá certo? Mas os clássicos imaginavam a poupança ser uma função da taxa de juros. Essa diferença de hipóteses tem um resultado cruel, que é o seguinte. No mundo clássico, que descreve uma economia bem comportada, harmônica, se houver excesso de poupança, se a poupança se deslocar para cá, de S0 para S1, viramos chineses ou viramos japoneses, estamos consumindo menos, o único resultado disso é que é um resultado até auspicioso, a taxa de juros vai cair e nós vamos investir mais. No mundo, isso aqui é o clássico. No mundo keynesiano, a poupança é função da renda disponível. Vamos colocar aqui da renda, simplesmente. Então, aqui é poupança e investimento. E o investimento é uma função da taxa de juros, que não está neste gráfico, e de outras coisas. E dos animal spirits. Eu vou colocar aqui animal spirits. Quer dizer, é uma variável que aqui no gráfico está constante, mas ela oscila muito. Se fizermos uma campanha bem sucedida de austeridade, vamos poupar. E aqui é o nível de equilíbrio da renda, né? Desculpe. Y0. Onde a poupança é igual a investimento. Se a poupança desejada é igual a investimento, a demanda agregada é igual à renda, a renda está em equilíbrio. Agora, suponha que, impressionados pelo sucesso chinês, ou levados por editoriais da imprensa que fazem uma campanha, vamos poupar mais, e todos os brasileiros, impregnados desse espírito de parcimônia, resolvam poupar mais. A função poupança, depois da campanha, se desloca de S0 para S1. No mundo clássico, S0 para S1, para cada nível de renda você poupa mais, tá certo? No mundo clássico, isso implicaria numa queda da taxa de juros e mais investimento e mais crescimento no futuro. No mundo keynesiano, o ajuste se dá na renda. A renda vai de Y0 para Y1. Cai a demanda agregada e cai a produção. O ajuste se dá no nível de atividade. E pior do que isso, a poupança fica